Eu ainda estava em dúvida com relação a qual seria o modelo de gestão do Santos em 2026. Eu devo ser, olha, muito bobo, muito bobinho, muito juvenil, muitíssimo ingênuo. Porque, dados os nomes que o Santos procura no mercado, fica muito claro para mim que Marcelo Teixeira dobra a aposta. O Santos viveu um ano de 2025 com muito investimento e péssimos resultados. Diante disso, diante das dívidas, diante de todos os contratos e valores com outros clubes para honrar, transfer bans e tudo mais, eu imaginei que em 2026 o Santos pudesse ter uma política um pouco mais modesta, mas não parece que é o caminho que essa diretoria busca para 2026. O que essa diretoria quer com isso? É isso que a gente vai conjecturar aqui nesse vídeo, não antes de eu te recomendar a Brickstar, os novos pneus que estão chegando aqui no Brasil, com fabricação da ZC Rubber, que é a principal fabricante de pneus da China. Eu canso de falar aqui nesse vídeo quão o mercado chinês está mudando, principalmente com tudo, né? A gente vê tudo hoje nosso vem da China, mas o mercado automobilístico nunca foi assim e hoje eles dominam 10% do mercado do Brasil e isso tem aí previsões de que para os próximos 5 anos eles podem dominar até 30%. O crescimento é robusto e não vai ser diferente nos pneus. Se você procurar qualidade, bom preço, segurança e obviamente ainda uma tecnologia de ponta que te faça economizar combustível, dê uma olhada aqui no site da Brickstar, cujo link aparece para você tanto na descrição ou você apontando o QR Code, a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não se esqueça também, obviamente, de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, fazer esses paranauês todos que parecem meio bobo, às vezes vocês esquecem, mas é importante para o vídeo ser mais reverberado. Bom, o Santos procura alguns jogadores no mercado para substituir e para tirar algumas carências que o elenco tem, né? Há algum tempo, o jornalista Lucas Mussetti vem dando que o Santos quer 3 reforços primordialmente. Um centroavante, um ponta para substituir o Guilherme e um volante box-to-box, um volante que vai e vem, que ataca e defende com a mesma qualidade. Pois bem, os nomes plano A do Santos foram revelados, né, por vários colegas, alguns surgiram inicialmente na mídia internacional, como foi o caso do próprio Felipe Lochola, que vai ser chamado de Loyola aqui no Brasil, não tenho a menor dúvida disso, mas é Felipe Lochola. E, claro, o Gabriel já estava na pauta e depois surge o Inestrosa, né, o interesse do Santos no Inestrosa, jogador que estava já muito avançado com o Boca Juniors para defender a equipe da Argentina. Equipe da Argentina que eu sei que vocês vão falar, pô, mas o Boca tá quebrado, os times argentinos estão quebrados, mas pode ser interessante para o Inestrosa porque o Boca Juniors, diferente do Santos, disputa a Libertadores, né? Então tem várias questões aqui, mas independentemente do sucesso do Santos nessas tratativas, eu vou falar individualmente de cada jogador, tá muito claro para mim que o plano dessa gestão é dobrar a aposta, né? Então vamos começar. O Santos está interessado no Gabriel. A gente viu a entrevista do Gabriel no Podpah. A gente viu a entrevista do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira acho que foi bem e o Gabriel foi bem. Ficaram na dele. Ficou muito claro na entrevista do Gabriel que ele não vai fazer nenhuma força para sair do Cruzeiro. Não só porque ele tem contrato, mas porque ele primeiro deixa de assinar com o Santos para assinar com o Cruzeiro, não tem identificação nenhuma por conta disso aqui. Grana. Ele não vai abrir mão de um centavo. E eu apurei que o Gabriel recebe 3 milhões e 300 mil reais. São 2 milhões e meio fixos e mais 800 mil reais de luvas. Essa é a minha apuração, tá? Então, assim, um jogador que recebe esse valor absurdo no Cruzeiro e que não deve ter espaço. O Cruzeiro, então, logo tem uma bucha, porque também há poucos interessados em absorver, ou zero interessados em absorver esse salário do Gabriel. Se o Cruzeiro rescinde com o Gabriel para que outro clube assine por X anos com o Gabriel vai exigir ganhar a mesma coisa, porque como eu falei, o Gabriel não vai abrir mão de dinheiro, ele tem mais 3 anos de contrato. Então eu só vejo uma possibilidade, a qual eu acho que vai acontecer. A gente já recebeu a notícia do Ademir Quintino que o Santos havia feito a primeira proposta para o Gabriel, que era de 1,5 milhão de reais. Eu acho que essa proposta, como uma primeira, pode aumentar e não duvido que o Santos aumente de repente para 1,8 milhão, porque como o contrato dele é de 3 milhões e 300,
poderia combinar com o Cruzeiro. Você vai querer ficar com o cara pagando 3 milhões e 300 pro cara não jogar, ficar no banco a temporada inteira. Eu sei que vocês são trilhardários, que o Pedrinho tem dinheiro para dar com pau, mas peraí, vocês são trilhardários porque vocês não rasgam dinheiro, né? A família nunca rasgou dinheiro não aceita desaforo. Então, não é melhor dividir? Vocês pagam 1,5 milhão, a gente paga 1,8 milhão aqui, ou vocês 1,8 milhão daí, a gente 1,5 milhão de cá, para que o Gabriel possa se recuperar, ele vai estar em casa, recuperar o melhor futebol dele, a gente coloca uma cláusula. Porque ano que vem, para 2027, não deve ter Neymar. Neymar deve nem estar jogando mais no Santos. Talvez tenha até parado de jogar, a gente não sabe. Então, de repente, ele vira o cara e absorve um pouco o contrato do Neymar se ele jogar muita bola em 2026 e vocês se livram do contrato do Gabriel. Ou, numa outra possibilidade, ele joga muito no Santos e vocês vendem o Gabriel para um mercado alternativo depois desse ano de 2026. Que tal, né? E se der tudo ruim, der errado, pelo menos vocês têm um ano de economia com relação ao salário do Gabriel. Portanto, é isso que eu acho que vai acontecer. O jogador, há informações de que ele quer jogar no Santos. O Santos quer o jogador. O pai do jogador está muito bem com o Marcelo Teixeira. O Cruzeiro, como instituição, não quer mais o Gabriel. O Tite nunca foi fã do Gabriel. Tá tudo colaborando para isso. Eu acho que vai sair um acordo aí de empréstimo de 1 ano com os times dividindo o salário. Qual vai ser essa divisão? Eu não sei. Mas eu acho que vão tentar dividir pelo menos 50-50 e o salário do Gabriel ainda assim é muito alto. De novo, né? Aí você fala assim, pô, mas se o Santos conseguir vender o Tiquinho Soares, o Santos pode ou vender ou de alguma maneira emprestar para alguém que assuma 100%. Eu acho muito difícil, tá? Ou o Tiquinho Soares rescindir, digamos que desapareça o contrato do Tiquinho Soares do Santos. Temos aqui 1,5 milhão para encaixar no contrato do Gabriel. Temos mesmo? O Santos não está pagando muito mais do que arrecada, o Santos está com um monte de dificuldade justamente por isso. A gente trata como se o Santos estivesse pagando a folha salarial dele absolutamente tranquilo e que se sair o Tiquinho pode entrar o Gabriel ali, tá tudo certo. Não, o Santos paga uma das 6 maiores folhas do futebol brasileiro e não tem receita para isso, gente. Então assim, essa conta, essa matemática é muito perversa de fazer, não é necessariamente assim. Se o Tiquinho sair, o que o Santos deveria fazer é trazer um outro jogador ganhando 3 vezes menos, porque isso sim é se adequar à folha. E obviamente não é o caso do Gabriel. Então, de novo, é um sinal de que se o Santos está disposto a pagar 1,5 milhão por um jogador, como foi notícia do Ademir Quintino, a qual eu confio demais, é porque o Marcelo Teixeira está tentando dobrar a aposta, ele não vai frear em investimentos em 2026, mesmo com todos os erros e problemas que isso gerou em 2025. Outro exemplo é o Felipe Lochola, que será chamado de Loyola ou Loyola aqui no Brasil, não sei ainda, mas o Felipe Lochola, ele é um jogador muito interessante, é um ótimo jogador, titular da seleção do Chile, embora a seleção do Chile viva talvez um dos piores momentos de sua história, mas ele é um jogador interessante, um jogador aprovado pelo Caixinha, ou pelo Vojvoda, desculpa, tô com a cabeça em 2025. Aprovado pelo Vojvoda, é o plano ABC, como disse o Musetti, do Vojvoda. É um jogador que o Vojvoda quer muito, que acha que vai se encaixar demais nesse meio campo do Santos, vai ser titular e tudo mais. Só que a proposta do Santos é de 5 milhões de dólares. Né? Saiu notícia de que o Santos havia acionado com uma proposta de 6 milhões de dólares por 80%. Uma notícia que veio da Argentina, o Lucas Musetti desmentiu, falou que o Santos aventou com 5 milhões de dólares parcelados. Gente, nessa situação que o Santos tem condição de fazer proposta de 5 milhões de dólares para algum jogador. Com todo respeito, isso é brincar com a nossa cara. Isso é brincar com a nossa cara, é chamar a gente de otário, chamar a gente de idiota, é dizer que nós todos somos imbecis. Porque o Santos hoje, assim, é só você olhar os balanços, não é tão difícil, você olha a situação, o Santos ficou devendo jogadores aí até ontem, ainda tem atrasos, tem débitos com jogadores, o Santos tem débitos de impostos federais que não foram pagos, o Santos deve clubes, o Santos deve Cuiabá, não pagou Cuiabá ainda, o Santos deve o time lá do Jean Lucas, o Santos deve o Caixinha, que assim que estourar o prazo vai dar transfer ban e o Santos vai ser obrigado a pagar. O Santos deve até o Novo Horizontino com o Luizão, o Santos deve todo mundo, o Santos está querendo fazer mais uma dívida, 5 milhões de dólares num jogador que é bom jogador, eu acho que vai melhorar o time do Santos. Mas, primeiro, vale? Isso é uma outra questão. A gente pode depois fazer um vídeo
analisando especificamente se é um jogador que vale ou não, mas o ponto é, a gente não deveria nem ter esse vídeo aqui, porque não deveria ser esse tipo de perfil de jogador que o Santos deveria estar procurando por conta da sua situação financeira. Desculpa, gente, eu também gostaria de ver o Messi jogando com o Cristiano Ronaldo e o Neymar. Imagina um ataque mais foda da história. Mesmo os três velhos, eu adoraria que isso acontecesse no Santos, que o Neymar ligasse pro Cris e pro Messi. O Santos não pode pagar. Não dá. Então, assim, ser chato mas a situação do Santos hoje é absurda. É absurda. O Santos, em termos financeiros, está sob a sua pior gestão de toda a história. O Santos pode, o Marcelo Teixeira pode. Se a gente for aqui, tá conservador, se ele seguir o que está orçado até 2026, em 3 anos de mandato, ele vai aumentar 50% das dívidas do clube. Isso jamais existiu em 100 e tralalá anos de história. Isso nunca existiu na história centenária do Santos, alguém que, em 3 anos de mandato, adquiriu 50% da dívida. Isso não existe, nunca passou perto de acontecer, nem com os outros que antecederam o Marcelo Teixeira, e sendo que alguns deles foram expulsos do quadro associativo e teve um deles, o Pérez, que foi empichado. Isso nunca aconteceu com nenhum, nem com o Odílio, que foi um terrível, aconteceu. Estamos fechando nossos olhos para isso. E aí o clube vai ficando para trás. A gente não está indo para lugar nenhum. Pode ser que se essas negociações derem certo e tudo mais, o Santos tenha um time melhor para a próxima temporada, compita mais, dê mais alegrias para o torcedor, que esportivamente vá bem. Mas isso vai até quando? Isso vai até quando? Quando a gente fala do Cruzeiro, o Cruzeiro que aconteceu tudo que aconteceu com o Cruzeiro, mas se vocês lembrarem o time que fez o Cruzeiro e ir para a vala, foi um time mega campeão, bicampeão da Copa do Brasil com o senhor Mano Menezes, que só tinha craque. A gente falava, cara, isso vai dar merda, vai estourar e o Cruzeiro vai se ferrar. Beleza, foi vendido, hoje o Cruzeiro tá aí, etc. Mas quanto tempo demorou? Um time que ficou 3 anos na Série B. Vocês querem viver 3 anos de Série B? Eu não quero. Vocês querem ficar com medo de acabar e ter que vender o clube a preço de banana para qualquer um que pague e torcer para que esse comprador seja honesto? Por sorte, no caso do Cruzeiro foi o Ronaldo, mas no caso do Vasco não foi. Ah, mas o Vasco está na final da Copa do Brasil porque conseguiu expulsar esses caras de lá e o Pedrinho, diferentemente do Marcelo Teixeira, está fazendo uma gestão muito mais equilibrada financeiramente. Uma gestão muito mais preocupada em não gastar mais do que arrecada. E um desses sinais é o fato de que está lá. Ah, mas o Corinthians não e também está na final. O Corinthians é um caso completamente diferente. O Corinthians tem uma margem de erro muito maior, porque o Corinthians, primeiro que ele tem um cartaz por conta da mídia que ele tem, que faz com que qualquer jogador queira jogar lá, independentemente do momento do clube. Entrevistei aqui recentemente Danilo Avelar, que falou isso, cara. Eu fui pro Corinthians porque eu já estava pensando na minha carreira pós-jogador, eu sabia que ia ganhar muito seguidor e eu precisava trabalhar isso para ter as minhas empresas. Porque é muita gente que acompanha. Então você acha que os caras não pensam nisso na hora de escolher o Corinthians? Eu hoje recebi a informação de um amigo que o primeiro clube que o Ilharão, que os empresários do Ilharão procuraram para ser transferido foi o Corinthians, não foi o Santos. O Corinthians não quis. O Santos foi uma espécie de prêmio de consolação. Uma pessoa, assim, que tem... Enfim, é uma fonte... tem assim, é muito forte. Me falou isso, cara. Porque a gente tava conversando sobre o Alexandre Matos e falando das negociações e o caramba 4, ele falou, cara, mas quem é que o Alexandre Matos trouxe aí que resolveu? Eu falei, pô, o Ilharão. Ele falou, mas o Ilharão não foi bem assim. Foi oferecido pro Corinthians, o Corinthians não quis e sobrou o Santos pra ele. Aí o Santos se acertou, o Santos topou pagar o que o Corinthians não topou. Vocês estão entendendo? Então assim, a gente não está caminhando para lugar nenhum, ou melhor, estamos caminhando para o buraco, com esse tipo de perfil de contratação, com esse modelo de gestão. Aí vamos falar de Inestrosa, um jogador interessante, um jogador melhor que o Guilherme, um jogador que eu até estranhei estar negociando com o Boca, porque eu achava que ele tinha mercado para jogar na Europa, um jogador que é muito físico, que faz uma fumaça, eu acho ele melhor que o Carboneiro do Inter, por exemplo. Que foi bem no Inter, ele achou um Carboneiro melhorado, pode dar errado no Santos, pode se adaptar mal, né? Ele já teve passagem pelo Palmeiras e tal, né? Tudo pode dar errado se vier, mas é um bom jogador. Agora, qual o molde da negociação? Ah, mas o Santos tem o trunfo Morelos, ok, abate um pouco, mas vai ter que pagar alguma coisa. Ah, mas o Santos deve 2 anos de salário para o Morelos. Aí quando eu falo que o Santos não tem oposição,
os opositores do Santos ficam bravos comigo e me mandam mensagem. Ficam chateados comigo. Como é que pode? Hoje o Lucas Mussetti revelou que o Santos deve meses e meses e meses de salário para o Morelos. Isso, estatutariamente, é pedido de impeachment. O Santos não pode dever mais de 2 meses para jogador de futebol. Está no estatuto. Pedido de impeachment pode ser aberto. Cadê a oposição fazendo isso? Vocês viram, mesmo antes do escândalo do São Paulo rolar, opositores do Santos denunciando a gestão do São Paulo por gestão temerária no Ministério Público. Vocês viram acontecer alguma coisa parecida com o Santos? E sabe por que não acontece? Eu vou explicar para vocês. Sabe por que esses opositores não fazem isso? Porque eles têm medo de fazerem isso e aí eles assumirem o clube amanhã ou depois e fazerem a mesma coisa com eles, porque eles também vão foder o clube. Esses caras todos que estão aí, sem exceção, são fracos. Eu não confio em nenhum desses caras. E hoje, se o Marcelo Teixeira tivesse eleição hoje, o Marcelo Teixeira ia ganhar. Não por méritos, mesmo tendo a pior gestão da história do Santos, mas porque esses caras todos são muito ruins. Esses caras todos são fracos e não têm confiança da torcida nenhuma. Nem para servir de opositor eles prestam. Nem para colocar o clube, denunciar a gestão temerária, tentar abrir um processo de impeachment, nada. Esses caras não fazem nada. Esses caras não aparecem, esses caras não são ninguém. Desculpa. Não estou falando de vocês como pessoas. Estou falando de vocês como profissionais e como políticos, porque isso é política de clube. Como políticos, vocês são zero à esquerda. Vocês não são nada na vida do Santos. Vocês não são capazes nem de fazer a torcida do Santos prestar atenção naquilo que vocês estão falando. E não adianta falar que é falta de espaço, porque teve colega aí que deu palco para vocês falarem como tem que ser feito mesmo. E vocês não se destacam. Nenhuma frase apareceu nem sequer no Twitter. Porque vocês são ruins, fracos. E com isso, Marcelo Teixeira nada de braçada no Santos. Fazendo a pior gestão da história, não tem nada para colocar no lugar. E a torcida desesperada para vender o clube. De novo, Inês trouxe ótimo jogador. Mas e aí? Como que vai ser essa negociação? Se é que vai dar certo, tá? Pode ser que essas 3 negociações não dê certo. Eu acho que o Gabriel vai dar. Acho muito pouco provável que não dê. O Lottiola, vamos ver. O Independiente sabe que o jogador tem mercado, porque ele joga na seleção chilena. Pode tentar esperar, por exemplo, o mercado do meio do ano, que é mais quente na Europa, e tentar vender para um outro clube. Apostar que ele vá bem nesse primeiro semestre por lá. Então acho uma negociação um pouco mais difícil. Me parece que o Santos insiste depois da negativa que teve no meio do ano, muito por conta de ser um pedido do Vojvoda mesmo. Mas, de novo, é o Marcelo Teixeira dobrando a aposta. De novo, voltando aqui para o início do vídeo, eu tinha dúvidas do que ele ia fazer. Se ele ia por um caminho de, cara, deu muito errado a gente investir isso, muito mais do que a gente pode, não deu certo esportivamente, a gente viu um sucesso esportivo muito grande que foi o Mirassol, que investiu muito menos que a gente. Vamos tentar ir por esse caminho, enxugar a folha, emprestar ou vender, ou se livrar, negociar, os jogadores têm muito contrato, manter os caras que têm fome aqui, instaurar de repente, tirando o Neymar, que é uma exceção, um teto salarial e vamos ter isso para 2026 para a gente tentar pelo menos ter boas contas aqui, porque se a gente não ganhar nada, pelo menos a gente tem algo para mostrar numa eventual reeleição. Mas não, ele dobrou a aposta. E quando ele está interessado nesse tipo de jogador, mostra que assim, a aposta vai continuar sendo essa. Ok, beleza. Por que a aposta vai continuar sendo essa? Para mim, há 2 porquês. A primeira, porque de repente eles entendem que agora o Santos tem um treinador e que trazendo aqui 3 peças, ainda que sejam caras, e o mercado tá caro, você melhora o time, melhorando o time você vai, em tese, melhor nos campeonatos e arrecada mais dinheiro. E além de arrecadar mais dinheiro, você coloca mais jogadores na vitrine, inclusive meninos da base, para poder vender, né? Então a roda começar a girar melhor, apesar de ser um all-in, que é um all-in, né? Todo all-in é perigoso. Apesar de ser um all-in, é um caminho que muita gente já fez e geralmente dá errado. Ou o plano do Marcelo é sucatear o clube mesmo para vender barato para alguém de sua confiança. Tipo, cara, assim, ó, vamos inflar as dívidas aqui, deixar o clube imobilizado para que alguém da minha confiança venha e compre, porque não vai ter mais salvação para o Santos a não ser alguém comprar, e aí quem vai comprar é alguém da minha confiança. Eu não consigo dizer se é uma coisa ou outra, eu não tenho provas, eu não conheço ninguém, eu não tenho fontes que falam sobre isso, mas que é
um all-in total, que é uma dobra de aposta, não. E a gente falou aqui das finanças o ano inteiro, não é um clube que está preocupado com isso, é um clube que vai continuar gastando acima do que pode em 2026 e sabe lá Deus onde isso vai parar. Agora surge aí, por fim, uma notícia sobre o Bom Tempo o Cruzeiro teria interesse e o Bom Tempo poderia ser envolvido numa negociação com o Gabriel. Eu não acho que isso vai acontecer por vários motivos. Primeiro porque eu não vejo. E se isso acontece, a casa cai para o Marcelo, a torcida se volta contra ele, porque o Bom Tempo é um cara muito querido pelo torcedor. Então só por aí acho que não vai acontecer. E não vai acontecer porque o problema do Santos com o Cruzeiro, com o Gabriel, não é Santos e Cruzeiro. O problema é a engenharia para que o Gabriel continue ganhando a mesma coisa que ele assinou e ele não vai abrir mão. Alguém que chega no Podpah e fala super bem do Cruzeiro, que vai cumprir o contrato, é alguém que tá dizendo, eu não abro mão de R$1, vocês que se virem, querem ir pro Santos, vou pro Santos. Se o Santos topar pagar todo o meu salário, ok. Se não, Cruzeiro que pague um tanto e o Santos que pague outro, mas eu não vou abrir mão. Eu prefiro ficar 3 anos no banco do Cruzeiro do que vir ganhando metade no Santos. A entrevista dele é isso. E o Cruzeiro vai pedir compensação financeira do quê? O que o Gabriel fez pro Cruzeiro querer levar algum a mais por esse jogador? Não, o Cruzeiro quer se livrar, o Cruzeiro tá louco para se livrar desse salário que é olha, é pior do que o salário do Neymar, hein? Eu falei que o Neymar era o pior custo-benefício da história, eu me enganei. O pior custo-benefício da história é o Gabriel no Cruzeiro. Primeiro porque são 4 anos. Isso aí vai dar o quê? Mais 100 milhões de reais e tralalá para gastar. E eu nem tenho que fazer as contas, porque tem 13º e os cacete, premiação. Mas vai dar muito dinheiro para próximos 3 anos um jogador que não tá jogando nada. O Neymar não devolveu aquilo que se esperava em termos de marketing e tudo mais, mas ainda devolve alguma coisa. Ainda devolve muita mídia e o cacete. O Gabriel nem isso. O Gabriel nem isso. Então, claro, é que aquele primeiro do contrato do Neymar era 21 milhões de reais. Aí aquele contrato primeiro era o mais pornográfico, o mais absurdo da história. Esse do segundo semestre, eu não vejo tão pior do que esse do Gabriel, até porque é mais curto. E outra, vamos ver se o Neymar renova, né? E se renovar vai ser por só mais 6 meses. Então, assim, eu não acredito que Bom Tempo vá parar no Cruzeiro, não acredito nisso. Acho que é um jogador que deve ter mais minutos na temporada que vem. Acho que o Vojvoda vai ser cobrado por utilizar um pouco mais a base. O Santos vai ter um calendário maior que vai forçar o Vojvoda a rodar mais o elenco. De novo, estou preocupado com esse revezamento de jogadores no Campeonato Paulista. Já fiz um vídeo sobre isso aqui. E é isso, vamos seguir acompanhando, outros nomes surgem, Vitinho do Internacional, que é meio que me parece um plano B, uma alternativa ao Inestrosa, né? Enfim, a gente vai conversando sobre isso. E uma coisa que não posso deixar de falar nesse vídeo é uma outra apuração que o salário do... Eu tenho 2 fontes, eu não vi o contrato, tá? Eu não vi o contrato. Eu tenho 2 fontes que falam pra mim que o salário do... É que os números que elas passaram são diferentes, mas são... pouca coisa diferente, mas ambos os salários estão entre 700 e 760 mil reais, o que o senhor Bilal Brahimi ganha no Santos. Isso é um escândalo, o Santos tem que se explicar. Ah, mas o contrato é em dólar, não interessa, você ganha em real, está pagando em real para o jogador. Não interessa. Se o Santos tiver fechado um contrato de 3 anos com um jogador que não era titular no futebol de onde ele estava? Era Dinamarca, Turquia, cara, eu nem lembro onde ele estava, embora ele pertencesse ao futebol francês, né, acho que o Lille, que rescindiu o seu contrato, não sei se era Lille ou algum outro desses times aí, mas ele estava num futebol de 5º escalão e nem era titular, e o Santos ter comprado esse cara por 3 anos de contrato e pagando mais de 700 mil reais. O Santos tem que se explicar, isso cheira muito mal, isso cheira muito mal. Se for isso aí mesmo, eu não vi o contrato, tá? Apurei com 2 fontes, que não é aquela minha fonte matadora dos contratos. Não é. Não é. Tá? São outras 2 fontes, mas elas me garantem. E eu acredito porque, assim, uma não conhece a outra. Elas me passaram os valores que elas leram. E, cara, ficou muito perto dos valores. E ambos são entre 700 e 760 mil reais. Não é possível que o Bilal ganhe isso no Santos. Não é possível que o Bilal ganhe isso no Santos. Se isso é verdade, tem que se instaurar um inquérito da polícia no Santos.
eu investigaria o modus operandi de um jogador que ninguém conhece, nunca fez porra nenhuma do futebol, chegar ganhando um salário desses, milionário no Santos, por 3 anos. Isso cheira muito mal. Se isso for verdade, é papo de instaurar um inquérito, denunciar e de polícia baixar no CT. Isso não tem a menor explicação. A gente vai falando aqui nos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É nóis.